Você já percebeu que muitas batalhas da nossa vida não acontecem fora, mas dentro da nossa mente? A dúvida não começa na circunstância, ela começa no pensamento. E quando a mente começa a questionar tudo, Deus, promessas, propósito, capacidade, certamente o coração começa a enfraquecer, a fé esmorece e entra em campo a mente descrente. Eu sou a pastora Sueli Jerep e este é o canal Tudo de Deus especialmente para você. Não deixe de se inscrever, porque aqui você tem sempre novidades. Dê o seu like, comente e compartilhe, ok? Agora vem comigo. Você acredita em Deus? Provavelmente sua resposta seja sim, mas deixe-me fazer uma pergunta mais profunda. Se você acredita que Deus cuida de você, por que tantas vezes vive preocupado, como se estivesse sozinho? Se acredita que Deus tem o controle, por que passa tantas noites sem dormir, pensando lá no amanhã? E se acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, por que tantas vezes age como se nada pudesse mudar? Talvez o maior problema da nossa geração não seja a falta de informação sobre Deus, talvez seja a dificuldade de confiar nele. Vivemos na era da tecnologia, da inteligência artificial, do acesso instantâneo ao conhecimento, mas também vivemos na era da ansiedade, da insegurança, da depressão e do medo. Nunca tivemos tantas informações e, ao mesmo tempo, tantas mentes confusas. Nunca ouvimos tanto falar de liberdade, mas nunca houve tantas pessoas aprisionadas pelos próprios pensamentos. Segundo Augusto Cury, em seu livro Prisioneiros da Mente, no cérebro humano há mais cárceres do que nas cidades mais violentas da Terra. E quando entrevistado, ele disse que nunca conheceu alguém plenamente livre. E é exatamente aí que acontece uma das maiores batalhas espirituais da vida cristã. Não é no trabalho, não é na escola, não é na política, não é na economia, é na mente. Porque antes que Satanás controle ações, ele tenta influenciar pensamentos. Antes que alguém abandone a fé, geralmente abandona a confiança. Antes que alguém desista da caminhada, primeiro começa a duvidar. Foi assim no Éden. A serpente não começou oferecendo um fruto, ela começou plantando uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Observe que a primeira batalha da humanidade não foi física, foi mental e continua sendo até hoje. Como disse Joyce Meyer em seu famoso livro Batalha da Mente, a mente é o campo de batalha e a dúvida é a tática de guerra do diabo contra a nossa mente. E quantas pessoas estão perdendo essa guerra sem sequer perceber? E aí mora o perigo da mente duvidosa. É fato que a dúvida ocasional faz parte da experiência humana. Todos nós enfrentamos perguntas difíceis, todos nós passamos por momentos de incerteza. O problema não é a dúvida que bate à porta, o problema é quando ela entra, senta-se à mesa e passa a governar a sua casa. A Bíblia fala muito sobre isso. Em Tiago 1, de 6 a 8, lemos: peça, porém com fé, sem duvidar, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Observe a imagem. Uma onda não possui direção própria. Ela é levada pelas circunstâncias, pela correnteza, pelo vento, pela tempestade. É exatamente isso que acontece com quem vive dominado pela dúvida. Hoje está animado, amanhã desanimado. Hoje acredita, amanhã desiste. Hoje ora, amanhã questiona tudo. Uma mente dividida produz uma vida instável. E esteja certo, aquilo que ocupa a sua mente acaba dirigindo os seus passos. Veja o exemplo de Pedro.
Ele viveu uma experiência extraordinária. Ele andou sobre as águas, mas enquanto mantinha os olhos em Jesus, permaneceu firme. Quando passou a olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. O vento já existia antes, as ondas já existiam também. O que mudou foi o foco. Muitas vezes o problema não é o tamanho da tempestade, é a direção do nosso olhar. Quanto mais olhamos para os problemas, maiores eles parecem. Quanto mais olhamos para Cristo, maior a nossa fé se torna. Tomé é um outro exemplo. Ele tornou-se conhecido como o discípulo que duvidou. Ele declarou: se eu não vir, não crerei. Mas será que somos tão diferentes dele? Vivemos exigindo provas e murmuramos: Deus, primeiro resolve aí meu problema, então aí eu vou confiar. Primeiro abre a porta e então eu vou acreditar. Primeiro muda a situação e então vou descansar. Mas fé não é confiar depois de ver, é confiar antes de ver. Como Hebreus 11:1 declara: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Agora, um fato curioso e por demais interessante é que a ciência moderna está confirmando princípios que a Bíblia ensina há séculos. A neurociência mostra que pensamentos repetidos fortalecem conexões neurais. Em outras palavras, quanto mais você alimenta medo, mais fácil fica sentir medo. Quanto mais alimenta ansiedade, mais fácil ficar ansioso. Quanto mais alimenta dúvida, mais natural ela se torna. Mas existe uma notícia maravilhosa. O cérebro pode ser transformado. Os cientistas chamam isso de neuroplasticidade. A Bíblia chama de renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12. Veja só, séculos antes da neurociência existir, Deus já ensinava o caminho para uma mente saudável. Então, o nosso desafio é buscar em sua palavra dicas para desenvolver uma mente saudável. Primeira dica: alimente-se da palavra diariamente, assim como você alimenta o seu corpo diariamente. E a sua mente também precisa ser alimentada, porque a fé não cresce no vazio. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10. Segunda, vigie seus pensamentos. Nem tudo que passa pela sua mente merece permanecer nela. Paulo escreveu: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios. Terceira, lembre-se da fidelidade de Deus. Davi enfrentava o presente lembrando-se do passado. O Deus que o ajudou contra o leão e o urso seria o mesmo diante de Golias. Quem se lembra dos feitos de Deus? Fortalece a fé para os desafios atuais. Talvez a maior batalha da sua vida neste momento não esteja ao seu redor. Talvez ela esteja entre seus ouvidos. Talvez ninguém veja, ninguém saiba, mas Deus sabe e Ele deseja restaurar sua mente. A dúvida diz: não vai dar certo. A fé responde: para Deus nada é impossível. A dúvida diz: você não consegue. E a fé responde: tudo posso naquele que me fortalece. A dúvida diz: Deus se esqueceu de você. A fé responde: jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Quarta dica: substitua a preocupação pela oração. Você não consegue impedir que um pensamento chegue, mas pode decidir o que fará com ele. Filipenses 4, a partir do verso 6, nos ensina a transformar a ansiedade em oração, contando a Deus tudo o que nos aflige, não esquecendo de agradecer, porque assim experimentaremos a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a qual conservará a nossa mente e o coração em Cristo Jesus. E ainda nos orienta a firmar os pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito.
a pensar também em coisas que sejam puras e agradáveis e a deter-nos nas coisas excelentes, a pensar em todas as coisas pelas quais podemos louvar a Deus e também a continuar pondo em prática tudo quanto aprendemos. E o Deus de paz estará conosco. Meus queridos, a mente será sempre um campo de batalha. Mas quando ela é ocupada pela palavra de Deus, deixa de ser um campo de derrota e se torna um território de vitória. Porque uma fé forte não nasce da ausência de dúvidas, ela nasce da decisão de confiar em Deus, apesar delas. Se essa mensagem, gente, falou ao seu coração, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e inscreva-se no canal para mais conteúdos edificantes. Lembrando, deixei no campo da descrição os links dos livros que tenho indicado aqui no canal. Caso você deseje adquiri-los, também estará ajudando o nosso canal a divulgar a palavra do Senhor. Um grande abraço, beijo no seu coração e até o próximo vídeo.